Olá, sejam muito bem-vindos ao Ouvidos do Crime. Eu sou Suelen Mota e esse é o nosso primeiro episódio. Estou muito feliz em ter você aqui comigo nessa estreia. Nesse podcast, vamos mergulhar em histórias reais de crimes, mistérios e investigações. Cada episódio traz um caso diferente, sempre contado de forma detalhada, com informações, contextos e reflexões para você conhecer todos os lados da história. Se você gosta de true crime, esse é o seu espaço. O caso a seguir trata de assuntos delicados, violentos, podendo trazer gatilhos para alguns espectadores. Hoje vamos contar a história de Harmony Montgomery, uma menina que nasceu em meio a dificuldades, enfrentou problemas de saúde desde os primeiros dias de vida e acabou no centro de uma das maiores falhas do sistema de proteção infantil nos Estados Unidos. Mas antes de falarmos sobre Harmony, é importante entender quem eram os seus pais. Crystal Renee Sorey nasceu em 1990 em Massachusetts. A juventude dela foi marcada por instabilidade e pelo contato precoce com drogas. Ao longo dos anos, isso abriria caminho para uma luta constante contra o vício e dificuldades em manter uma vida estável. Adam Ian Montgomery nasceu um ano antes, em 1989. Filho de Kevin Montgomery, ele cresceu em um ambiente também instável e desde cedo apresentou sinais de comportamento violento. Mais tarde, até o próprio pai admitiria que Adam carregava dentro de si um lado sombrio e perigoso. Do encontro entre Crystal e Adam, nasceria uma criança que teria sua vida moldada não só por problemas de saúde, mas principalmente pelas escolhas e fracassos de seus pais. Crystal e Adam se conheceram em Massachusetts por volta de 2011. O que os uniu não foi amor estável ou projetos de vida em comum, mas um ambiente de vício e instabilidade. Ambos lutavam contra a dependência de drogas pesadas, especialmente a heroína. Crystal, ainda jovem, já enfrentava recaídas constantes, enquanto Adam trazia consigo um passado marcado por violência e criminalidade. Em 2007, aos 18 anos, Adam foi condenado por um assalto à mão armada. Poucos anos depois, em 2010, ele participou de um tiroteio em Haverhill, Massachusetts, atirando no peito de um homem durante uma disputa relacionada a drogas. Por esse crime, foi acusado de agressão agravada e tentativa de homicídio. Esses episódios o levaram a cumprir longas penas de prisão. Quando conheceu Crystal, em 2011, Adam já era considerado um homem perigoso, envolvido com armas, drogas e violência. Foi nesse cenário de instabilidade e dependência que nasceu Harmony Montgomery, em junho de 2014. Desde o início, a menina estava cercada por riscos que viriam a marcar tragicamente toda a sua curta vida. A chegada de uma criança costuma ser vista como esperança, um novo começo, mas para Harmony o nascimento já trouxe consigo enormes desafios. No dia 7 de junho de 2014, Crystal deu à luz a sua filha, em meio ao caos da sua própria dependência. Adam, pai, estava preso e Crystal seguia em luta contra as drogas. Logo após o nascimento, Harmony recebeu um diagnóstico devastador: holoprosencefalia, uma má formação cerebral grave. Os médicos disseram à mãe que a menina era cega dos 2 olhos e que provavelmente não viveria mais de 1 ano. Eu fiquei me perguntando se ela poderia ter nascido com deficiência por causa do uso recorrente de drogas da mãe, né? E eu pesquisei e descobri que sim, pode ser uma das causas, infelizmente. Embora não haja confirmação pública de que a condição dela tenha sido causada pelo uso de drogas da mãe, o consumo de substância na gravidez é um fator de risco, conhecido para problemas no desenvolvimento fetal, inclusive malformações neurológicas. Por causa do histórico de Crystal com drogas, o Departamento de Crianças e Famílias, o DCF, entrou no caso imediatamente. Poucos dias depois, o Departamento de Crianças e Famílias da cidade de Haverhill, Massachusetts, recebeu 3 denúncias de negligência contra Crystal. O motivo principal era o uso de drogas por parte dela. Inicialmente, o DCF tentou dar uma chance a Crystal de se recuperar. Mas em agosto de 2014, eles entraram com ação judicial e retiraram Harmony da guarda da mãe, colocando-a em uma família adotiva. Quando a justiça decidiu retirar Harmony da guarda da mãe, surgiu a pergunta inevitável: será que alguém da família poderia cuidar dela?
O protocolo do DCF é sempre o mesmo. Antes de enviar uma criança para um lar adotivo, eles procuram parentes próximos, avós, tios, qualquer familiar que possa oferecer segurança e estabilidade. Mas no caso de Harmony, essa porta rapidamente se fechou. O lado de Crystal, a instabilidade já era conhecida. Seus próprios pais não tinham condições de assumir uma criança, ainda mais um bebê com necessidades especiais. Ao lado de Adam, a situação não era diferente. Seu pai Kevin Montgomery reconhecia que o filho tinha sérios problemas, mas ele mesmo não se colocou como opção para assumir a neta. Sem apoio da família biológica, não havia escolha. E assim, em agosto de 2014, com apenas 2 meses de vida, Harmony foi entregue a uma família adotiva aprovada pelo DCF, os Rafteries. Eles seriam dali em diante o primeiro porto seguro na vida de Harmony. Logo nos primeiros dias com os Rafteries, um detalhe chamou a atenção da mãe adotiva. Durante as refeições, ela percebeu que Harmony parecia acompanhar a colher com um dos olhos. Era sutil, mas estava lá. Ela reagia a movimentos que, teoricamente, não deveria enxergar. Preocupada, a mãe adotiva avisou os médicos e, depois de novas avaliações, veio a revisão do diagnóstico. Harmony não tinha holoprosencefalia, uma condição fatal que poderia levá-la à morte ainda bebê. Na verdade, ela sofria de displasia séptico-óptica, uma doença rara que compromete a visão, mas não era terminal. A notícia foi recebida com alívio. Ainda assim, os médicos confirmaram. Harmony era legalmente cega de um dos olhos e teria necessidades especiais pelo resto da vida. Mesmo diante das limitações, os Rafteries deram a Harmony algo essencial: cuidado, estabilidade e carinho, algo que ela ainda não tinha encontrado em sua curta jornada ao lado da mãe biológica. Em janeiro de 2015, quando tinha apenas 6 meses, Harmony conheceu o pai pela primeira vez, numa sala de visita da prisão. Meses depois, em julho, aconteceu a chamada Conferência de Planejamento de Permanência. Como Harmony já tinha passado a maior parte da vida em um lar adotivo, o DCF decidiu que o objetivo não seria mais se reunir com os pais biológicos, mas sim a adoção. Durante os 2 anos seguintes, Harmony permaneceu com a família adotiva. Enquanto isso, em setembro de 2015, Adam saiu da prisão. E foi nessa época que ele conheceu Kyla Rivera. Jovem, discreta, ela logo se tornou parte central de sua vida. Os dois começaram a namorar, se mudaram juntos para Manchester, em New Hampshire, e em 2017 oficializaram o casamento. Adam e Kyla tiveram 3 filhos biológicos. De fora, pareciam formar uma nova família pronta para recomeçar. Mas por trás da fachada de estabilidade havia algo sombrio. Kyla, que no início parecia apenas uma esposa dedicada, acabaria mergulhando no mesmo ciclo de dependência química e pobreza extrema que dominava Adam. E anos mais tarde, seria ela a revelar ao mundo os detalhes mais cruéis sobre o que realmente aconteceu com Harmony. Em 2016, quando completou 2 anos, Harmony já tinha passado 80% da vida com os Rafteries. Ainda assim, Adam começou a pedir visitas regulares. No início de 2017, o caso foi transferido para uma nova equipe. Essa mudança reacendeu a possibilidade de reunificação com Crystal, a mãe. Harmony, então, com 2 anos e meio, voltou a morar em um lar integral com ela. Mas essa estabilidade não durou. Em janeiro de 2018, novas denúncias de negligência levaram Harmony de volta ao sistema. Mais uma vez, a família adotiva recebeu a menina. Eles estavam cada vez mais frustrados. Disseram acreditar que as idas e vindas estavam traumatizando Harmony. E eles tinham razão. Seu comportamento começou a piorar. 3 meses depois, desistiram. Devolveram Harmony ao DCF. Nos anos seguintes, entre avanços e recaídas da mãe e visitas esporádicas do pai, o destino de Harmony ficou em aberto. Em fevereiro de 2019, foi marcada uma nova audiência para a custódia de Harmony. Nessa audiência, a mãe de Harmony não pôde comparecer, pois tinha outra audiência de custódia, a de Jameson, o meio-irmão de Harmony. Ela então optou em comparecer à audiência dele. Nessa mesma ocasião, Crystal estava lutando pela guarda de Jameson. E essa coincidência trágica de datas foi um dos fatores da decisão dessa audiência. O juiz decidiu conceder a custódia plena ao pai, Adam Montgomery. Essa decisão ignorou alertas sobre o histórico criminal dele e dispensou até mesmo um relatório essencial de avaliação.
Eu vou explicar melhor sobre a decisão do juiz. O relatório indica que o DCF focou quase que exclusivamente em avaliar a mãe, Crystal, enquanto não fez uma avaliação completa do pai, ou seja, não investigaram suficientemente onde ele vivia, sua capacidade de prover cuidados, nem sua situação de emprego ou estabilidade. Por exemplo, o relatório aponta que Adam teve pouco contato prático supervisionado com Harmony, só cerca de 40 horas no total em visitas supervisionadas antes da decisão de custódia, o que é muito pouco. Como Adam vivia em New Hampshire, havia necessidade de procedimentos sob o ICPC, Interstate Compact on Placement of Children, para garantir que um plano de cuidado interestadual fosse reconhecido, incluindo verificação domiciliar e antecedentes criminais. O Tribunal de Massachusetts considerou que esse requisito não era aplicável ou deveria ser dispensado sob o argumento de que impediria o direito constitucional de Adam de exercer a paternidade. Isso gerou críticas, porque normalmente se espera que o ICPC seja cumprido para garantir a segurança de uma criança movida entre estados. Então o tribunal decidiu que Adam não era um pai inapto naquele momento e que Harmony já não precisava mais de proteção parental do DCF. Assim julgou que havia mudanças suficientes nas circunstâncias. A custódia foi concedida a ele e o processo de Care and Protection, cuidados e proteção, foi encerrado. Poucos dias depois, Adam levou Harmony para sua casa em Manchester, New Hampshire. Ali vivia com a esposa Kyla, 2 filhos pequenos e o tio Kevin Montgomery. Já em julho daquele ano, surgiram os primeiros sinais de perigo. Kevin, o tio de Adam, denunciou ao Serviço Social de New Hampshire que o casal usava drogas e vivia sem eletricidade. Policiais e assistentes sociais foram até a casa, mas consideraram o ambiente seguro. Um mês depois, Kevin notou algo ainda mais grave, um hematoma no olho de Harmony. Adam teria admitido que havia batido na filha porque ela tentava acalmar o irmãozinho para não irritá-lo. Suas palavras foram cruéis, abre aspas, eu a esmaguei pela casa inteira, fecha aspas. Mesmo assim, as autoridades não interviram. Pouco tempo depois, Adam voltou a ser denunciado. Um assistente social visitou a casa, mas não falou com Harmony. Quando retornou em agosto, encontrou a menina com o olho machucado. Adam e Kyla culparam uma brincadeira entre irmãos. Harmony, intimidada, repetiu a mesma versão. A situação da família se deteriorou rapidamente. No fim de 2019, foram despejadas e passaram a viver dentro do carro. Consumiam crack e heroína. Depois que Adam ganhou a custódia em 2019, Crystal ainda conseguiu ver a filha algumas vezes por chamada de vídeo. A última foi na Páscoa daquele ano. Depois disso, silêncio. Adam cortou todo o contato. Por muito tempo, Crystal acreditou que aquilo era apenas uma forma de vingança, um jogo cruel do ex-companheiro. Mas conforme os meses viraram anos, a angústia só crescia. Em 2021, sem notícias e sem respostas, Crystal decidiu gritar por ajuda do jeito que podia. Em junho, começou a postar vídeos no TikTok, implorando por informações sobre Harmony. Ela dizia que não via a filha há mais de 2 anos. Ela usou o recurso de ir para as redes sociais porque, como ela não tinha custódia, quando procurava as autoridades para pedir ajuda, sua palavra tinha pouco peso. Ela, então, não tinha como abrir um boletim tradicional de desaparecimento, porque, tecnicamente, a filha estava sob a custódia do pai. Então, era considerada em um lugar conhecido pelas autoridades. Ela fez várias tentativas junto ao sistema de bem-estar infantil de Massachusetts e New Hampshire, mas como havia movimentação de processos de guarda entre estados e mudança de residência de Adam, as queixas dela não resultaram em ação imediata. Mas em setembro, uma amiga dela levou a denúncia até a divisão de crianças, jovens e famílias de New Hampshire. Essa amiga foi a peça-chave, porque ela morava em New Hampshire e conseguiu abrir a porta burocrática que Crystal sozinha em Massachusetts não estava conseguindo. Foi quando descobriram algo ainda mais alarmante. A Harmony nunca havia sido matriculada em nenhuma escola. Aqui nos Estados Unidos, com 5 anos de idade, as crianças começam o jardim de infância em tempo integral. Então, realmente, isso foi bem alarmante para eles, né? Bem preocupante.
Então, finalmente, em novembro de 2021, Crystal fez o que deveria ter acontecido muito antes. Registrou oficialmente o desaparecimento da filha na polícia de Manchester, ou seja, o atraso não foi por falta de tentativa da mãe, mas sim por questões de custódia, burocracia judicial e falhas no sistema de proteção da criança. E no dia 31 de dezembro, a polícia fez o anúncio público. Harmony Montgomery não era vista desde 2019 e agora oficialmente estava desaparecida. A busca por Harmony virou notícia nacional. Agora eu vou relatar por onde eles começaram a fazer as buscas mais importantes. Eles começaram pela casa em Manchester, New Hampshire. A residência na 77 Guilford Street, em Manchester, último local certo onde Harmony vivia. Foi o alvo de várias buscas em janeiro de 2022. Os investigadores cercaram a casa, utilizaram cães farejadores e escavaram parte do quintal, mas não encontraram nada conclusivo. E no mesmo mês que começaram as buscas, Adam Montgomery foi preso. Ele enfrentou, a princípio, acusações de agressão, risco ao bem-estar infantil e interferência de custódia. No dia seguinte, sua esposa Kyla também foi detida por fraude de benefícios sociais e as buscas continuaram. Em 14 de junho de 2002, eles fizeram uma operação em outra casa onde Adam e Kyla viveram. E nessa operação eles conseguiram apreender alguns itens como um refrigerador e também checaram câmeras nos canos de esgoto próximo ao endereço da casa para análise. Em 7 de abril de 2023, mais de um ano depois do início das buscas, eles ainda procuraram por pistas. As autoridades estaduais de Massachusetts e New Hampshire se juntaram e fizeram uma busca grande nos pântanos ao longo da Rota 107 em Revere, Massachusetts. As equipes incluíram tropas especiais, cães K9, drones, policiais de Massachusetts e Manchester, New Hampshire. O local foi escolhido com base em informações recentes obtidas pelos investigadores, mas os resultados públicos foram que não localizaram os restos de Harmony. Voluntários, famílias e amigos também ajudaram a procurar por ela. Mais de 100 voluntários se reuniram na Runway Marsh Reservation entre Saugus e Revere, Massachusetts, para procurar restos mortais. Essas buscas são organizadas pela mãe Crystal, que a cada mês convoca grupos para cobrir áreas de pântanos, margens e terrenos alagados. Uma outra pista que eles seguiram foi a rota do caminhão alugado por Adam, da empresa U-Haul. Ele teria alugado em março de 2020. Dados de pedágio indicam que ele viajou cerca de 106 milhas nesse caminhão entre Manchester, New Hampshire, e a ponte Tobin Bridge, em Boston, com algumas voltas que ele fez. Investigadores acreditam que os restos de Harmony possam estar em algum ponto dessa rota. O desaparecimento de Harmony Montgomery virou manchete nacional em 2022, mas só em 2024 a justiça finalmente julgou Adam Montgomery pelo assassinato da própria filha. Agora vamos revisar o julgamento dele e também entender como Kyla, sua esposa e madrasta da Harmony, acabou se tornando peça-chave para a condenação. Mas antes, vamos relembrar o que aconteceu. A Harmony desapareceu em 2019, mas só foi reportada desaparecida em novembro de 2021. Em janeiro de 2022, Adam foi preso por acusação não relacionada diretamente ao homicídio, agressão contra a Harmony em 2019. A investigação se intensificou e em outubro de 2022, Adam foi formalmente acusado de homicídio em segundo grau, abuso de cadáver, falsificação de provas e fraude de bem-estar. Bom, o julgamento de Kyla, eu não consegui encontrar o mês exato do início do julgamento dela, mas foi no ano de 2022, no mesmo ano que ela foi presa e as buscas por Harmony começaram. Kyla foi inicialmente acusada de fraude de benefício. Ela continuou recebendo food stamps no nome de Harmony. Food stamps é o nome popular do programa do governo nos Estados Unidos que ajuda famílias de baixa renda a comprarem comida. Em 2022, ela também enfrentou acusações de perjúrio por ter mentido ao grande júri dizendo que não via Harmony desde 2019. Para reduzir a sua pena, Kyla fez um acordo com os promotores. Ela se declarou
culpada de perjúrio, aceitou testemunhar contra Adam, então a sua sentença foi de 18 meses de prisão, pena leve, né, em comparação à gravidade do caso. Kyla já cumpriu sua pena e saiu em liberdade em 2023. Crystal, a mãe de Harmony, expressou sua indignação com a decisão do Conselho de Liberdade Condicional, que concedeu a liberdade antecipada a Kyla após ela cumprir apenas 18 meses de prisão por perjúrio, né? O julgamento de Adam começou em 8 de fevereiro de 2024. As acusações formais foram assassinato em segundo grau, homicídio culposo agravado, abuso de cadáver, alteração de provas. As principais provas foi o testemunho de Kyla, ela foi a testemunha-chave da acusação, evidências que Adam movimentou o corpo várias vezes, inclusive usando sacos de lixo, um freezer e um caminhão alugado, registros de quilometragem do caminhão, cruzado com os locais suspeitos na área de Revere e Chelsea, em Massachusetts, histórico de violência doméstica e negligência de Adam contra os filhos. E também foram encontrados amostras de DNA em alguns lugares onde Kyla cita no depoimento contra Adam. Entre as testemunhas estava uma amiga íntima de Adam. Ela declarou que ele expressava profundo ódio por Harmony, afirmando que ela lembrava a mãe, Crystal. Ela também relatou um incidente que Adam teria agredido Harmony após ela colocar a mão sobre o rosto do seu irmão mais novo. Kevin, o tio de Adam, também testemunhou e disse que ela era obrigada a esfregar banheiro com uma escova de dente como punição em uma ocasião e que outra vez ela foi forçada a ficar em pé em um canto entre 5 a 8 horas. Kevin também avisou a mãe sobre os maus tratos. E ele acrescentou que não podia ficar em silêncio ao ver o padrão de maus tratos. Ele falou: eu relatei porque achei que era meu dever e que Harmony, por ser uma criança vulnerável, precisava de proteção. E relatos jornalísticos citam que ele falou sobre procurar qualquer pessoa que pudesse intervir e ajudar a Harmony. Mas entre todas as testemunhas, o depoimento de Kyla foi considerado o mais importante pela acusação. Ela estava dentro do carro no mesmo momento que Harmony e descreveu os detalhes de como tudo aconteceu. Agora eu vou descrever o que aconteceu no fatídico dia 7 de dezembro de 2019. Segundo Kyla, Adam descobriu que a filha havia se sujado. Em vez de trocar a menina, ele a espancou. Horas depois, quando outro acidente de se sujar aconteceu dentro do carro, Adam perdeu o controle. Desferiu socos violentos no rosto e na cabeça de Harmony. Ela parou de respirar pouco tempo depois. O que se seguiu foi um ciclo de horror. Adam colocou o corpo em uma bolsa de viagem durante meses e escondeu em diferentes lugares, debaixo de uma varanda, em um cooler vermelho, em um freezer, até mesmo no teto de um abrigo para sem-teto. Em março de 2020, alugou um caminhão de mudanças, saiu com a bolsa e voltou apenas dizendo: está feito. A polícia voltou em junho de 2022 para coletar as amostras de DNA, cerca de 1 ano e meio depois da morte de Harmony. Os investigadores acharam manchas no teto de um abrigo onde Adam e Kyla viveram, especificamente próximo ao duto de ventilação. Também foram encontradas impressões digitais de Adam no metal do duto e na estrutura do teto onde estavam as manchas, e os resultados concluíram que as manchas testaram positivo para o DNA de Harmony. Adam alegou inocência e recusou-se a revelar onde estava o corpo de Harmony. E seus advogados tentaram atacar a credibilidade de Kyla, dizendo que ela teria inventado a história para salvar a própria pele. Mas mesmo com todas as alegações de defesa do Adam, em maio de 2024, após 2 semanas de depoimento e provas físicas, o júri declarou culpado. Adam Montgomery foi condenado a 45 anos de prisão, seguidos de prisão perpétua. Até hoje, ele não revelou onde estão os restos de Harmony. O tribunal estava em silêncio. Depois de semanas de julgamento, o júri havia declarado Adam Montgomery culpado pelo assassinato da filha Harmony. Era a chegada da hora da declaração de impacto, a chance da família pela primeira vez falar diretamente sobre a dor que carregava. A primeira a fazer uma declaração foi a Crystal, a mãe biológica da Harmony. Adam, você roubou a vida da minha filha.
Você a silenciou para sempre e ainda teve a crueldade de nos negar o direito de sepultá-la. Todos os dias eu acordo sem saber onde estão os restos mortais dela. Todos os dias eu sonho em poder levar flores para o túmulo da minha filha, mas você tirou até isso. Harmony era minha vida. Ela merecia amor, cuidado e uma infância segura. Mas tudo o que recebeu de você foi violência. Eu peço justiça. Eu peço que você nunca mais tenha chance de machucar ninguém. A próxima a fazer uma declaração foi a avó, a mãe de Crystal. Harmony nasceu especial. Ela tinha problemas de saúde, precisava de atenção, mas era uma criança cheia de luz. Nós a amávamos. E ver como o sistema falhou com ela, como ela foi entregue às mãos de quem a matou, é um peso que carregaremos para sempre. Não existe sentença suficiente para devolver o sorriso dela, mas ao menos podemos pedir à justiça que não permita que ele volte a ver a liberdade. A promotoria também fez uma declaração. O réu não apenas tirou a vida da sua própria filha, mas apagou qualquer traço dela, como se pudesse fazer o mundo esquecer. Mas Harmony não será esquecida. Este tribunal tem a responsabilidade de garantir que a voz dela ecoe para sempre, e a única forma é impor a sentença máxima. Nós estamos chegando aqui no final, do nosso podcast, e eu queria deixar, uma reflexão, assim, porque o Adam Montgomery expôs a face mais cruel de um pai violento e de um sistema que falhou em proteger uma criança vulnerável. Kyla, antes cúmplice silenciosa, se tornou testemunha-chave, mas mesmo com a condenação de Adam, a ausência de Harmony continua sendo uma ferida aberta. A justiça fez o seu papel, mas a verdade completa ainda está enterrada em algum lugar, junto com os restos mortais de uma menina de apenas 5 anos. A história de Harmony é um retrato doloroso de falhas em cadeia, falhas da família, das instituições e de um sistema que deveria protegê-la. Uma menina que passou a vida esperando por estabilidade, mas que encontrou violência e abandono. Harmony tinha apenas 5 anos e sua memória continua sendo um chamado urgente para mudanças, para que nenhuma outra criança tenha o mesmo destino. Obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou do episódio de hoje, siga Ouvidos do Crime no Spotify e no Instagram. E se você puder, dê 5 estrelas para ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhe também com quem gosta de casos reais. Até o próximo episódio.